Oi, mulher, espero que você esteja bem. Hoje, nosso papo aqui é sobre vaporização do útero. O que é a vaporização do útero? É a prática de levar o vapor com os benefícios da erva para o canal vaginal, para a vulva, para o assoalho pélvico, para toda aquela região, tá? É uma prática ancestral, milenar, que há milhares de anos, muitas mulheres em muitas regiões, culturas diferentes usam. Então, é uma prática segura e que tem muitos benefícios. Entre os benefícios da vaporização do útero, ele tem a melhora nos sintomas da cólica e nos sintomas da TPM. Ele regulariza o ciclo menstrual. Ele também tem melhoras em alguns sintomas de endometriose e de miomas, tá? Isso já tem muitos relatos de mulheres que melhoram alguns sintomas desses com a vaporização. Tem protocolos de vaporizações com ervas específicas, com períodos específicos que também ajudam em limpezas uterinas, em limpezas de memórias. Então, em casos, às vezes, quando, né, casos de abuso, em casos, né, até de rompimento de relação, dá para fazer um tipo de limpeza uterina também com esse objetivo, tá? De limpar essas memórias também, seja ela qual for, tá? Então, é uma prática também de conexão com o nosso feminino, com o nosso ser divino, com o nosso sagrado. Então, é uma prática que vale a pena todas as mulheres experimentarem, tá? Então, eu aconselho realmente que todas as mulheres, independente de qual período da vida estejam, mulheres com úteros, mulheres sem úteros, que façam e pratiquem essa medicina milenar, ancestral, que é a vaporização do útero. O que a gente precisa para vaporizar, tá? Eu trouxe aqui, ó, 2 exemplos de cumbuquinha. Essa daqui é a minha pessoal. Na verdade, ela é uma xícara grande, tá vendo, ó? Ela tem mais ou menos um palmo aqui, ela tem uma mão aqui, né? Então, a minha prática pessoal é nesse refratário aqui, que é de cerâmica. A gente tem aqui em casas de produtos religiosos essas cumbucas de barro. Tem essa opção, mas tem umas que são mais inteiras, né? Quem não tem nada em casa, é mais interessante aquela um pouquinho mais alta e um pouquinho mais larga. Mas, não tendo, pode ser essa daqui também tranquilamente. Pode ser um refratário de vidro, não tem problema, tá? O que não é indicado? Plástico. Plástico não. Tem a bacia de ágata, né? A bacia, como ela é maior, ela vai esfriar a água mais rápido, mas é uma opção, tá? Então, cumbucas mais ou menos nesse formato aqui é o ideal para fazer a prática da vaporização. Nós vamos colocar assim 2, 3 dedos de água, não precisa encher, tá? Para não correr o risco de, na hora de vaporizar, na hora de agachar, a vulva, a pele não encostar na água. Então, é da metade para baixo a quantidade de água. Com relação às ervas, né? Então, as ervas é o seguinte: você pode, para experimentar, usar alguma erva dessas mais seguras, né? Uma erva que você sinta aí alguma conexão. Então, pode ser
uma camomila, uma sálvia, uma lavanda, alguma erva mais neutra, vamos dizer assim. Mas, dentro de tratamentos, dentro de grupos, né, às vezes aí com uma viés como a Cósmica, que tem uma viés também astrológica, onde a gente também conecta questões de astrologia, aí sim são ervas indicadas, específicas, tá? Então eu aqui, como profissional de ginecologia natural que eu sou, eu indico, né, dependendo do que a mulher está procurando, do que a mulher está precisando, eu vou indicar uma erva específica, uma erva diferente, tá? Para quem tá vendo esse vídeo e não tá no Ayurcósmica, não tá sendo atendida por mim, por ginecologia natural ou Ayurveda, pode experimentar fazer essa prática com uma camomila ou uma lavanda, com uma erva assim mais simples, mas eu convido que experienciem, que faça essa prática, tá? Eu tenho clientes, né, que fizeram ciclos e que melhoraram e que relataram, por exemplo, eu tenho algumas clientes que têm endometriose, que têm algumas questões de útero mais grave. E aí elas se surpreenderam porque estavam sem libido, sem lubrificação, outras, e aí melhoraram muito desses sintomas, né? Passaram a querer ter relação, outras fizeram, né, a vaporização e falaram que no próximo ciclo menstrual que teve depois disso, diminuiu os sintomas de TPM, cólica. Então, cada mulher reage também de uma forma à prática de vaporização, assim como cada mulher também reage a determinada erva de uma forma, tá? Para quem não deve usar? Quem tem suspeita de gravidez ou está grávida e quem está com a vulva ou com um canal vaginal inflamado, uma cândida forte, uma vaginose mais forte, não é indicado. Uma cândida leve, fazer uma vez, experimentar e tal, não tem problema, tá? Quando está menstruada, é assim, o nosso sangue, ele é sagrado, tá? Então, ao meu ver, né, assim, já vaporizei, já indiquei mulheres vaporizando menstruada e não tem problema. A gente acha, principalmente quem usa absorvente descartável, acha que o nosso sangue é muito. Normalmente, um ciclo regular não vai fazer aquela lambança, tá tudo certo, tá? Então, sim, eu convido, né, quem de repente foi sugerido ali uma prática de vaporização, ao meu ver não tem problema, mas é legal pedir a orientação direitinho de uma profissional, né, uma terapeuta, de alguém que entende para poder realmente ficar mais segura e orientar direitinho, tá? Então, caso alguém esteja nessa situação, pode me procurar. E aí, o que a gente faz? Coloca a erva. Eu prefiro a erva fresca. Por quê? Porque a erva fresca, ela tem a energia vital. Ela está viva, né? Então, quem puder ter os seus vasinhos, que às vezes comprar um vaso no mercado ou numa garden é mais barato do que comprar um pacote do chá seco, a minha orientação principal é ter a erva fresca. Não tem a erva fresca, pode-se usar a erva seca, sim, sem problema nenhum. Então, assim, eu só peço para respirar, dar uma ativação mental ali, para que volte aquela energia vital daquela erva. E vai colocar a erva aqui e água quente, bem quente, por cima, tá? Lembrando, não é para encher, tá? 2, 3 dedinhos aqui, um pouco abaixo da metade. Pode também fazer um chá, por exemplo, se for indicado uma vaporização com alguma raiz,
uma resina, uma raiz, é indicado a decocção, ferver a raiz para poder extrair melhor as propriedades. Então, não tem problema fazer, coar e depois colocar aqui, mas eu faço direto aqui, tá bom? Não tem problema. E aí, qual que é a ideia? Que esse momento, ele faça parte de um ritual também, de autocuidado, de conexão. E, nesse momento, o que é importante, tá? Quem puder estar nua, não tá muito frio e tudo mais, ótimo. Mas pegar assim, ó, uma mantinha, sabe? Fazer um casulo, proteger de preferência, inclusive a cabeça. Colocar da cabeça até os pés, né? Fazer uma oquinha, uma tenda, literalmente, enquanto vaporiza. Quem não tiver ou se sentir sufocada, pode usar uma saia, né? Uma saia ou um vestido aberto, tá? E aí, nós vamos pegar aqui deixa eu abaixar um pouquinho aqui. A cumbuca, que vai estar com água. Vamos centralizar aqui centralizar aqui bem embaixo, aonde está a nossa vulva, o nosso canal vaginal. E de joelhos, tampado aqui, tá? Com o vapor aqui, de preferência assim, de cócoras, de joelhos, não tem problema fazer movimentos circulares, não tem problema pegar um travesseirinho, colocar no joelho, pegar um travesseirinho pra sentar aqui atrás, pegar, né, aqui, ó, a nossa mantinha, a nossa oquinha e ficar vaporizando, deixando esse vapor agindo no nosso canal até ele esfriar, tá? Nesse momento, antes, né, na verdade, o que é legal? Estar com a luz apagada. Quem gosta de acender uma vela, de repente acender um incenso, ter esses elementos de conexão, tá? É muito interessante também. Tem também algumas orientações como ser, de preferência, a última coisa do dia. Ah, não dá, minha rotina não permite, eu trabalho de madrugada. Tudo bem, faça como for possível. Mas quem puder, a última coisa do dia, fez xixi, foi no banheiro, o quarto tá pronto, a cama tá arrumada, faz a sua vaporização, tá? Depois de vaporizar, não pegue friagem, não pegue friagem. Coloca uma meia, deixa já uma meinha no pé, um roupão quentinho, uma cobertinha para ir até a cama. Não é interessante, principalmente dentro de tratamentos, ter relação sexual, tá? Então é bom sim evitar ter relação, principalmente penetração. Pode explorar outros meios, mas vamos lembrar que a vaporização é um processo de limpeza, né? Então, se é um processo de limpeza, a gente precisa estar ali conectada com a gente mesma, tá? Então, quem puder evitar não ter a relação ali no dia da vaporização, estou aqui agora, ó, com essa princesa, essa deusa que nos acompanha, que me acompanha. Enfim, mulheres, para quem tá escutando, que tá em tratamento, eu vou sempre guiar aí, né, a erva, o período, o dia, o tempo e tudo mais. Para quem é do grupo da Yugo Cósmica, também a gente, né, vai fazer aí
as pontuações e as indicações certinhas. E para quem não está em nenhum desses dois lugares, experimente, se permita, se conecte. Eu costumo dizer que a gente olha, hidrata, cuida de várias partes do nosso corpo, até o cotovelo, o tornozelo, tudo a gente nutre, cuida, olha e observa. E o nosso portal mais sagrado que a gente tem, que é o nosso útero, que é a nossa potência, a gente não dá a devida importância, né? Que a nossa vulva, a nossa ione, a nossa vagina tem. Então fica aqui esse convite. Qualquer dúvida, pode me chamar.